Olá, meus amigos, tudo bem? Bom, eu não sei se vocês têm acompanhado os noticiários dos últimos meses, dos últimos anos, e eu não sei se você tem, ao acompanhar esses noticiários, se você tem acumulado aquela indignação que é típica de quem vê injustiças acontecendo e vai se indignando com aquilo, injustiças acontecendo, impunidade reinando, e você vai ficando indignado, e você acaba chegando num ponto que você vê que você não tem para onde recorrer. Por que eu estou dizendo isso? Porque, olha, eu me sinto numa situação de indignação tão grande que se fosse para expor a minha indignação, esse vídeo não ia acabar hoje. Ontem foi a gota d'água. Ontem nós chegamos ao pico, como diz o Mandetta, ao pico do STF. Será que ontem foi o pico ou ainda eles têm mais alguma coisa para apresentar? Ontem o Luiz Roberto Barroso, ministro do STF, participando de uma live promovida pelo Instituto FHC, e isso em inglês, que é para ir para o mundo inteiro. Ele afirmou que o presidente Bolsonaro defende a ditadura, defende a tortura. Ou seja, chamou o presidente Bolsonaro de ditador, de torturador. Aonde esses caras querem chegar com isso? Eles querem pegar aquelas narrativas lá das eleições de 2018, onde aquele monte de petista ficava gritando que Bolsonaro era isso, que Bolsonaro era fascista, que era racista, que era nazista, que era misógino, que era homofóbico, que era ditador, que era torturador. Maria do Rosário chamou ele de estuprador. E ele que foi condenado. Ele foi condenado porque ele reagiu e disse que não estuprava ela porque ela não merecia, porque ela era feia. Já que ela chamou ele de estuprador, ela deu direito a ele de responder dessa forma. E agora o Luiz Roberto Barroso vem com essas narrativas de novo, chamando o presidente de todas essas, adjetivando o presidente com todas essas canalices. E esse pessoal do STF são os mesmos que se indignam quando a gente fala que sente vergonha do STF. Eles se indignam quando nós falamos fora STF. Eles falam que nós somos antidemocráticos. Mas eles podem fazer isso. Eles podem chamar o presidente de nazista, igual nós vimos o Celso de Mello fazendo dias atrás. O Fachin pode proibir a polícia de subir o morro, de trabalhar nas favelas, como que a favela não é um território nacional mais, é um território livre para o tráfico comandar e matar as pessoas e fazer o que bem quer lá dentro. O Fachin vem e proíbe helicópteros, a polícia usar helicópteros para sobrevoar as favelas, em operações da polícia. Isso um cara sozinho tem poder de fazer isso. Uma pessoa sozinha tem poder de fazer isso. Dias atrás, a Carmen Lúcia falou que o governo do presidente Jair Bolsonaro era um desgoverno, que era difícil nós sairmos dessa pandemia do vírus chinês com esse desgoverno. Dias atrás, nós vimos aí o ministro Gilmar Mendes, o boca de sapo, fazendo uma live com o MST. Todo mundo sabe que são a cambada de terroristas. Dias atrás, o mesmo ministro Barroso, que agora falou esse monte de asneiras, fazendo live com Felipe Neto, um youtuber que não tem moral nenhuma, que vive enchendo de caraminhola a cabeça de crianças e adolescentes e ninguém faz nada. Eu estou vendo as pessoas divulgando essa notícia do Barroso de ontem, dessa fala dele, com uma certa naturalidade. Eu vejo indignação? Vejo, mas não é ao ponto de que deveria ser, não. Nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Nós não devemos respeitar de forma alguma gente desse tipo, que não se dá o respeito. Quem são os 11 ministros do STF, se não foram colocados lá para defender a nossa Constituição, para serem os guardiões da Constituição Federal? E agora eles agem dessa forma, rasgando a Constituição a todo momento, rasgando a Constituição. O último golpe que eles estão tentando fazer agora é reeleger de novo Rodrigo Maia e Alcolumbre para a Câmara e Senado, respectivamente. Sabe? Isso indigna. Nós não podemos aceitar.
Nós não podemos falar assim, ah, não, eles vão fazer, eles vão autorizar o Rodrigo Maia e o Alcolumbre se reelegerem novamente, o que é vedado pela Constituição. Está escrito claramente lá na Constituição que não pode. Ou esses canalhas acham que a gente não sabe ler? Eles acham que nós somos todos analfabetos, que não sabemos ler uma Constituição e interpretar? Está escrito claramente lá que não pode. Não pode, é vedado pela Constituição Federal a reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado no mesmo mandato do presidente. É claro lá. E por que nós temos que aceitar isso e falar, não, eles vão fazer isso mesmo? Não vão. Nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Esses canalhas rasgam a Constituição a todo momento. Eles recebem dinheiro dos nossos impostos. Nós somos os patrões deles. É nós que pagamos o salário desses safados. E nós não devemos respeitar quem não se dá o devido respeito. Nós não devemos respeitar. Quando o governo tenta fazer qualquer coisa, tomar qualquer atitude, qualquer decisão governamental, esses canalhas vêm e não deixam. Não deixam o presidente fazer a parte dele, que toca o executivo. Agora vai o presidente tentar interferir em algo que diz respeito ao judiciário. Sem chance. Vai o governo tentar interferir no poder legislativo. Sem chance nenhuma. E não deve interferir mesmo, nenhum poder deve interferir no outro. Cadê a harmonia e a independência entre os poderes? Agora, a oposição, toda hora, qualquer coisa que o governo faz, a oposição vai lá e entra com ação no Supremo. Eles perdem lá no Congresso uma votação, eles vão e ajuizam no Supremo, porque sabe que o Supremo vai fazer as vezes do Congresso e vai modificar aquilo lá. Sabe? Estão usando, como o Marco Aurélio Mello disse, Marco Aurélio Mello, que também é a mesma coisa, não é muito diferente dos demais, tantas decisões que já tomou aí contra o país, mas é o único que vem tomando alguma decisão ultimamente aí que é realmente olhando a lei, observando a legislação. E o Marco Aurélio Mello declarou dias atrás que o Supremo está sendo usado pela oposição, por partidos de oposição, para achincalhar o governo. Não foi bem essa palavra que ele usou, não lembro qual a palavra que ele usou, mas é o que está acontecendo. Essa rede de sustentabilidade, esse Randolph Rodrigues, vive lá dentro do Supremo entrando com ações contra o governo. Basta o governo olhar para um lado que ele já entra com ação. Dias atrás, o presidente falou que tinha vontade de encher de porrada a boca de um repórter, que eu não sei o que ele perguntou, o que ele falou para o presidente, deve ter falado alguma coisa grave. O presidente falou que tinha vontade de fazer isso, nossa, já pediram impeachment do presidente, já tem uns 50 pedidos de impeachment lá. Qualquer coisinha que o presidente faz é pedido de impeachment, para ter a narrativa de que o presidente tem vários pedidos de impeachment. Só que todos os pedidos de impeachment não é nenhum por roubo, nenhum por corrupção, como eram nos governos do PT que eles apoiavam. Agora, por último, entraram pedindo que o Supremo proíba a emissão das notas de R$200. Está lá com a Carmen Lúcia e a Carmen Lúcia ainda dá prazo para o Banco Central se explicar por que está fazendo a nota de R$200. Vê se isso tem cabimento, rapaz. Nós pagamos um salário absurdo para esses vagabundos ficarem observando esse tipo de coisa. Nós pagamos o salário do STF para eles cuidarem da nossa Constituição, para que ela não seja rasgada. E o que mais eles têm feito é rasgar a nossa Constituição. Cambada de safados é o que são. Não temos que respeitar essa corja de bandidos togados. Nós não temos que respeitar. O Gilmar Mendes, quando o Bolsonaro falou aquilo, foi lá para a rede social, para o Twitter, criticar o presidente falando que tinha que ter liberdade de imprensa, que a liberdade de imprensa tem que ser respeitada. Lógico que tem. Lógico que tem. Desde que a imprensa também se dê o respeito. Não fazer o que a imprensa tem feito ultimamente. Cambada de malditos que só estão ali com o único objetivo de tentar derrubar o presidente porque a teta secou. Porque o presidente não está enfiando mais bilhões nos bolsos desses vagabundos. Como é o caso da Globo, por exemplo. E o Gilmar Mendes vem criticar o presidente. Só que ele não lembra quando o repórter perguntou para ele quem que estava pagando as passagens dele e a estadia dele lá em Portugal. Ele mandou o cara enfiar a pergunta na bunda. Cadê a liberdade de imprensa, Gilmar Mendes? Seja coerente.
Deixe de ser hipócrita, seu vagabundo. Hipócrita. 11 bandidos. 11 bandidos. Alexandre de Moraes vive perseguindo jornalistas. Vive prendendo, mandando prender jornalistas, mandando prender manifestantes que se manifestam contra o Supremo, porque o Supremo vem tomando essas decisões absurdas. Mandou prender a Sarah Winter, uma menina que tem um pouco mais de 1,50 m de altura, segundo Alexandre de Moraes, estava sendo uma ameaça para o Supremo. Ficou 10 dias presa, 10 dias presa. E ainda saiu com tornozeleira eletrônica e está usando a tornozeleira eletrônica até hoje. O dia que prenderam o Alexandre Baldi, que era secretário lá do governo Dória, lá em São Paulo, que foi encontrado, a polícia foi na casa dele e encontrou pacotes de dinheiro. Dinheiro vivo, dinheiro nosso, que aquele vagabundo estava roubando. Foi preso no mesmo dia, o Gilmar Mendes mandou soltar. O Gilmar Mendes deu uma decisão de madrugada lá para soltar ele. E nem com tornozeleira eletrônica ele saiu. Bandidos como Zé Dirceu, Lula, tudo solto. Agora estão anulando. O Supremo agora está anulando os processos que o Moro julgou. Não vamos questionar aqui quem que é o Moro. O Moro ministro. O Moro como pessoa agora depois de ministro. O que ele tem feito contra o governo. Isso é problema dele. Mas como juiz, ele julgou as coisas sempre dentro da lei. Sempre observando a lei, com todos os direitos de defesa, os inúmeros, infindáveis recursos jurídicos. Todos tiveram direito à defesa, à ampla defesa. Centenas de recursos. Advogados caríssimos, como foi o caso do Lula. Depois ele foi condenado em segunda instância lá pelo TRF4. Ele foi condenado pelo STJ. E agora vem dois, Gilmar Mendes e Lewandowski, e estão anulando as sentenças do Moro. Porque está lá na segunda turma, que é o laxante, que solta tudo que é bandido, e estão anulando os processos julgados pelo Moro, as sentenças dadas pelo então juiz Moro. Celso de Mello diz que está com problema de saúde, se afastou e deixou lá. Aí fica 4. Acho que se a Carmen Lúcia e o Fachin fizeram de conta aí, votaram contra, fez um empate. Gilmar Mendes e Lewandowski votaram para anular as decisões do Moro, lá no caso do Bonestado. E no caso do empate, favorece o réu. A lei fala que favorece o réu. Então, os doleiros estão agora inocentes, porque não tem mais processo contra eles. Vai voltar a estaca zero. Agora você imagina coisa que levou anos para ser julgado voltar a estaca zero? Nunca mais vai ser julgado? Agora nós vamos acreditar que o Lula é o inocente, que o Lula não é bandido. E eles estão fazendo de tudo para inocentar o Lula, para acabar com os processos contra o Lula. Eu quero ver o que eles vão fazer com os bilhões de reais que foram devolvidos aos cofres públicos pelos delatores que entregaram o esquema todo. Se não tem processo, se o processo foi anulado, esse dinheiro tem que ser devolvido. Vê se pode um negócio desse. Os caras devolvem bilhões de dinheiro roubado para poder fazer uma delação para diminuir a pena. Vai lá o Gilmar Mendes e o Lewandowski e cancela tudo isso aí e vai ter que devolver o dinheiro para os bandidos. Deve até que vão pedir desculpa para os delatores lá, para os empreiteiros e etc. Pedir desculpa, você me desculpa, mas está aqui o seu dinheiro de volta, desculpa aí pelo transtorno causado pelo então juiz Moro. Gente, não dá mais para aceitar. Nós não podemos ficar mimimi. Nós temos que ir para Brasília, nós temos que... Quem manda no país não são esses supremos. Os caras fazem decisões monocráticas, chamado juiz, que não é, na verdade nunca foi juiz, é um político que foi colocado lá. Ele tem poder de decisão para mudar as regras no país inteiro, como foi o caso do Fachin, proibir a polícia de atuar nas favelas, de usar helicóptero em operações policiais. Daqui a pouco vai tirar a arma dos policiais. Nós não podemos aceitar. Quem manda no Brasil somos nós, não são esses 11 togados. Não são. Se pelo menos as decisões dele fossem dos 11, a gente poderia até discordar. Mas não. Sempre é monocrático, é turma. E decisões só contra o país.
Depois que o presidente Jair Bolsonaro assumiu, eles não aceitam ficar com um presidente que não rouba no poder. Eles não aceitam. E ficam estigmatizando o presidente de racista, fascista, nazista, torturador, ditador. Cambada de safados, é o que vocês são. Vocês sim são ditadores. Vocês sim. E nós não vamos respeitá-los. Se nós formos lá para Brasília, 1 milhão de pessoas, eu quero ver quem que manda nesse país. Eu quero ver quem que manda. Nós temos o poder de entrar lá, pegar pelo fundo da calça, um por um e jogar no meio da rua. Meter o pé na bunda desses vagabundos. Ah, vai me mandar prender porque eu estou indignado com vocês? Prenda. Prenda. Espero que outras pessoas se indignem também. Espero que outras pessoas se indignem. Vão para as redes sociais, mostrem sua indignação. Vamos para a rua mostrar indignação. Vamos para Brasília, se for o caso. Vamos nos indignar, não vamos aceitar esse tipo de coisa. Isso é um absurdo. O presidente não pode mais tomar uma decisão nem a favor da educação. Se ele quiser mudar alguma regra na educação, chega lá um monte de esquerdista, vai no Supremo e não deixa. É ideologia de gênero dentro da escola, é não sei o quê. E o Supremo vai ali e chancela tudo aquilo ali. Tem que ter. Aluno não é para aprender português, matemática, geografia, história, não. Biologia. É para aprender a identidade de gênero, essa porcaria. Agora vão e cria cota para as eleições de 2022, onde vai ter que ter 50% de mulheres, e as mulheres têm que ser, metade tem que ser negras. E se não tiver mulheres negras que querem ser candidatas, vocês vão obrigar a pessoa a ser candidata agora? E no Supremo, já tem a metade de mulheres no Supremo ou só tem 2, dos 11? Quando que vocês vão criar cota para o Supremo? Saem daí e coloquem mulheres, coloquem mais pelo menos mais 3 ou 4 mulheres aí. Já que vocês defendem que tem que ter cota. E entre essas mulheres colocam as 2 ou 3 negras. E entre os homens também, coloque 2 ou 3 negros. Criem cotas para vocês primeiro, cambada de safados. Deixe de ser hipócritas. Deixe de ser incoerentes. Deixe de rasgar a nossa Constituição. Vamos defender o nosso Brasil, não vamos aceitar esse tipo de coisa.